Olá, pessoal! Olha eu aqui com a minha menina linda, uma das meninas lindas que eu tenho, né? Hoje foi essa que veio aqui comigo. Para quê? Para falar sobre um livro maravilhoso que eu descobri. Esse aqui, Histórias da Vovó. Tem várias publicações com esse título, não é? História da Vovó, que são aquelas historinhas mais tradicionais que há muitos anos as vovós vinham e ainda vêm contando para os seus netos. Mas esse eu achei mais diferente, porque esse livro são contos populares passados de pais para filhos. Foi feita uma pesquisa e se selecionou vários contos ainda do século XIX para compor esse livro. E claro, quando a gente fala assim de contos de 1890, por aí, a gente sabe que era uma sociedade bem diferente, que às vezes tem uma visão de vida bastante diferente da nossa visão de vida atual. E esse conto que eu escolhi é um conto que na hora eu classifiquei como uma bela história. Aí eu vou ler para vocês, depois eu vou perguntar se, na opinião de vocês, é de fato uma bela história, como eu achei. Então vamos lá? O nome do conto é Um Jovem Casal. Vamos mostrar aqui a gravura. Olha só. Aqui é a casa deles, aqui é ele. E ela está do outro lado, balançando um beicinho. Aí vamos lá para a nossa historinha. Num lindo vale verde morava um jovem casal. Viviam em um pequeno sítio entre flores e coqueiros. A casa era pequena, mas graciosa, e tinha um lindo jardim cercado por rosas. Após o casamento, um ano inteiro se passou e um lindo bebê chegou, para a alegria do venturoso casal. O jovem acordava cedo, beijava a esposa e o filho e ia trabalhar, mas sempre que podia, aproximava-se das rosas que envolviam o seu jardim e observava, orgulhoso, o seu precioso lar. Ouvia longe a voz da esposa, o riso alegre do filho, o balançar dos coqueiros e os pássaros a cantar. No fim da tarde, voltava ansioso em busca do aconchego do lar. A felicidade, porém, não pode durar para sempre. E foi num dia funesto que o filho caiu doente. Febre alta, tratamentos, cuidados especiais. Mas a pobre criança, coitada, de melhora não dava sinais. Noites quentes, dias longos de verão. E a jovem mãe cuidava do filho até chegar à exaustão. O pai já nem trabalhava. Quando saía, logo voltava. Mas aquele esforço todo parecia ser em vão. Foi então, num triste dia, que ao voltar para casa, encontrou a criança sem vida. E a esposa, pobrezinha, parecia enlouquecida. Com o olhar no infinito, embalava o bercinho, como se seu lindo filho estivesse adormecido. E aí?
Será que essa história é uma bela história? O que vocês acham? Minha gente, eu achei. E ela sofreu modificações, viu? Porque essa pesquisadora, autora, Maria da Conceição de Oliveira Teles, ela às vezes pegou mais leve com determinadas partes para não espantar os leitores contemporâneos, né? Como, por exemplo, ela disse que modificou na historinha original a mãe do menino enlouquecia mesmo, mas aqui ela apenas botou parecia, certo? Ela não foi categórica. Então, quando a gente diz parecia enlouquecida, a gente só acha que ela estava descontrolada, mas depois se conserta. Sim, minha gente, olha, é preciso a gente não confundir beleza com alegria, com tristeza. A primeira parte dessa história foi alegre. Eles se casaram, eles foram para uma casinha que tinha muitas flores, que ele tinha orgulho, ele saía para trabalhar, ele ficava ansioso para voltar porque estava no auge da felicidade, já tinham ganho um filho, estava tudo correndo às mil maravilhas. Já a segunda parte é uma segunda parte triste. A criança adoece, ele perde o gosto em trabalhar, ela fica exausta e, por final, a criancinha morre. A primeira parte é alegre, a segunda parte é triste, mas tem beleza. Em ambas as partes é carregado de beleza, porque no total a gente viu a construção do afeto, do amor, entre essas pessoas que criaram uma família, um laço mais profundo. O ambiente que eles viviam também era cuidado, com todo apuro, com todo interesse, com todo cuidado. A criança veio ao mundo muito amada. Agora, minha gente, nós somos seres mortais. Coincidiu da criança, infelizmente, adoecer, mas foi uma morte natural, foi uma doença. Não foi nenhuma morte violenta que a gente pudesse se espantar, se revoltar. E morte é uma coisa que acontece, que está acontecendo a todo minuto. Então, se nós estamos vivos, se as criancinhas estão vivas, elas têm possibilidade a todo momento de morrerem. Por isso que eu considerei uma bela história, porque no total ela não teve nada de agressivo, ela teve sim de triste, de desolador, mas também é preciso se levar em conta que a gente está falando de um jovem casal e que eles possuem a vida toda pela frente para, após chorar a morte desse filho, reconstituir uma família e ser consolado pelo passar dos anos, que consola a todos, que enxuga as lágrimas e que muda o status de uma pessoa que não se vai mais ver, a criança morta, para um filho que vai habitar o coração dela e ela vai ter sempre sentimentos bons em relação a ele. Eu não sei se vocês chegaram a essa mesma conclusão que eu, mas foi de cara eu ler a história e dizer: que história linda, que história maravilhosa que eles construíram, que eles viveram por pouco tempo, é verdade, mas tem mais tempo para vir pela frente e eles escreverem e viverem novos capítulos dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo sinceramente. E eu pergunto, você gostou da historinha? Eu gostei, eu achei a historinha linda. Eu queria ouvir mais historinha assim. Eu vou sim, porque como eu disse para vocês, é bom a gente conhecer um estilo de história que era escrita
em um século anterior, bem anterior ao nosso, e para comparar com as histórias de hoje que a gente costumeiramente ouve. Então, forte abraço para vocês, uma boa noite de quinta-feira, dia 9 de abril, e até a próxima. Tchau, pessoal! Fiquem aí com a beleza dessa menina, com a maravilha que é essa menina, que a mãe ama desesperadamente.